deixa eu contar quem acabou de chegar. Você tá vendo aí, ó. É o deputado estadual Nelson Luersen. Como vai, deputado? Boa noite. Boa noite, Luciana. É uma alegria estar aqui com você, né? Apesar da pandemia, dos problemas do dia a dia, é sempre uma alegria reencontrar uma amiga, uma pessoa que a gente tem a maior estima, a maior consideração, que muito colaborou com o Paraná e colaborou conosco lá na Assembleia no passado. Olha, e que saudades que eu tava do deputado estadual Nelson Luersen. Quem me conhece sabe que a gente tem uma admiração muito grande pelo deputado. E você que não conhece o deputado vai conhecer hoje aqui na Rádio TV Tamandaré, porque a gente vai perguntar tudo, né, Luciane? Não vamos deixar nada de lado. Ah, meu Deus, não vai sobrar pedra sobre pedra. Deixa eu começar perguntando sobre a vida do deputado para que você conheça. O deputado já foi prefeito, né, por algumas vezes lá em Planalto. Como é que foi toda essa história? Como é que o senhor resolveu entrar na política, deputado? Estamos bem distante de casa, né, Luciana? Lá no Sudoeste, para fui quem não conhece prefeito, Planalto. exato, divisa com a Argentina. Município pequeno, 14 mil habitantes. Tive o prazer de ser prefeito por 3 vezes e ser prefeito é um cargo prazeroso, é um cargo que você consegue no dia a dia, com uma boa equipe, melhorar a vida da tua população. A realização do executivo é fantástica. Coisa que muitas vezes no legislativo a gente não tem. A gente tem vontade, tem intenção. Mas não tem a caneta na mão, tem bons né? projetos, mas não tem a caneta. E o prefeito tem a caneta. Então, graças a Deus, a gente teve essa felicidade sim, né, Lu, de ter essa experiência de ser executivo. E hoje estamos no legislativo e essa experiência foi fundamental para nós conhecermos a vida do cidadão, como ele mora, quais são os problemas do dia a dia, porque o prefeito vive isso no dia a dia, é um aprendizado, é uma escola. A gente como prefeito, você consegue ver a situação do cidadão na sua plenitude, ou seja, você em cidade pequena principalmente, você sabe o cidadão que tem problema de deficiência na família, o cidadão que tem problema de câncer na família. Acaba conhecendo todo mundo, Exato, né? você acaba vivendo os problemas, vem para o prefeito, mas ao mesmo tempo vem as soluções junto que o Poder Executivo nos dá essa alegria de poder resolver. Então foi um momento muito prazeroso da minha vida e eu sou muito grato ao povo desse pequeno município que me deu essa oportunidade e essa entrada na política. Pois é, e aí o senhor entrou na política através do município, mas que tem aí, como o senhor disse, 14 mil pessoas. Como é que chegou a deputado? Olha, Luciana, uma campanha difícil, você sabe, nós estamos a 5 quilômetros de Capanema, cidade co-irmã, que é a nossa cidade mãe. E que na época tinha grandes personalidades, como Caíto Quintana, por exemplo, Assis que do infelizmente Couto, acabou né, morrendo. o ex-deputado federal também, são lá de Planalto. Mas enfim, a gente, ali nesses 2 municípios, a gente faz uma votação expressiva e daí começa a buscar votos na região e em todo o Paraná. Faz um trabalho, digamos assim, formiguinha, 300 votos aqui, 200 lá, 500, 1000. No outro município tu faz 2, lá em Planalto tu faz 4, em Capanema também. E soma um coeficiente razoável que nos dá condições de eleição. Então nós estamos no 3º mandato de deputado, eleições complicadas, eleições difíceis, porque os 2 primeiros mandatos nossos, nós fomos oposição ao ex-governador. Alberto Richa. Exato. Agora, graças a Deus, a gente está na base do governo Ratinho Júnior, que entendemos ser um governo sério, honesto, e é isso que manda muito na política. Ninguém precisa ser brilhante, mas se a pessoa for séria, honesta e tiver boas intenções, a gente tem como estar junto. Então, por essa prerrogativa hoje, a gente está junto com o governador Ratinho. Então, isso também facilita o nosso contato com as bases no interior, facilita o contato com prefeitos, com vereadores, com entidades, com associações, fazendo com que nós possamos estar mais próximos da Assembleia e também do Executivo do Governo do Estado do Paraná. Bom, 2 mandatos na oposição, o senhor com certeza teve que ralar muito, né, deputado? Porque não leva praticamente nada para o seu município e o outro que está na base acaba levando. Isso traz problemas também. Bom, né? Luciana, nós sempre vivemos aquele sonho do Osmar Dias governador. Eu lembro bem esse disso. sonho que foi frustrado, digamos, por Pela consequências saída políticas, partidos diferentes dos irmãos Dias, então isso tudo dificultou a vida do Osmar e dificultou a nossa também junto, porque era algo que nós esperávamos lá em 2006, não foi diferente em 2010, eu me elegi em 2010, o Osmar perdeu a eleição, chegamos no governo com o Beto Richa, né?
e não tivemos clima para trabalhar com o Beto Richa. A gente sentiu assim que algumas pessoas que rodeavam o Beto não nos davam essa segurança. Então ficamos na oposição. No primeiro mandato nós tivemos a felicidade de fazer a CPI do pedágio, na qual você conhece muito bem, no qual nós andamos o Paraná, conversamos com a população. Naquele momento, o então governador queria prorrogar os contratos de pedágio por mais 25 anos. Né? Dar um pequeno desconto, prorrogar os contratos com a promessa das obras que nunca foram realizadas. E nós criamos a CPI com esse intuito de conhecer a realidade do pedágio, mostrar para o Paraná a realidade, mas principalmente, você deve estar lembrado, o meu objetivo sempre foi evitar a prorrogação dos contratos e que as concessionárias realizassem as obras, ao menos aquelas que estavam nos aditivos. Aliás, até como base da própria CPI, mais tarde algumas pessoas acabaram sendo presas em investigação do Ministério Público. Né? Exato. A base foi a CPI. Exato, Luciana. A gente acha que tudo foi válido. A gente fez a CPI, visitou o Paraná, colocamos, digamos assim, a sociedade organizada contra a prorrogação dos contratos. Posteriormente, a gente instalou na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar contra a prorrogação dos contratos de pedágio também, que foi fundamental para nós esclarecermos a população e colocarmos a sociedade organizada contra essa intenção que o governo naquele momento tinha de prorrogar os contratos por mais 25 anos. Então acho que foi um trabalho que nos deu visibilidade no Estado e nos reconduziu à reeleição em 2014, uma reeleição difícil, mas graças a Deus a gente teve êxito e está procurando ali na Assembleia, com uma nova reeleição em 2018, desempenhar o nosso papel da melhor maneira possível. Bom, a partir deste momento, como deputado estadual, 3 mandatos, o que além da CPI do pedágio você elenca como grande trabalho já conquistado como parlamentar? Olha, Luciana, eu quero dizer para você que a gente sempre procurou defender os interesses do Paraná na sua plenitude. Projetos meus, projetos de outros deputados, projetos que eram interessantes para o Paraná, seja aqui na região metropolitana, seja no noroeste, no oeste, no sudoeste do Paraná. A gente defendeu todos os projetos nesse sentido, fazendo um trabalho simples, humilde, sem muita visibilidade, mas com a certeza assim, de estar fazendo a coisa certa, fazendo com que o eleitor que votou em nós não tivesse vergonha do voto dado. Se nós não conseguimos, digamos assim, retribuir toda a expectativa que ele tinha do nosso mandato, mas não o fizemos passar vergonha. Eu acho que isso é importante. Então a gente procurou nesses anos todos trabalhar nas questões da saúde, da educação, geração de emprego e renda. Nós temos um vínculo muito forte com o produtor rural, né, que é a nossa base econômica. A gente trabalhou, digamos assim, muito firme em questões como o Paraná livre de aftosa, sem vacinação. Que graças a Deus foi conquistado. Foi conquistado, né? Graças ao empenho de todos, assim, uma conscientização dos secretários de Agricultura, dos prefeitos, fazendo com que nós tivéssemos... Olá, 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 criançada linda! Tudo bem com vocês? Rádio TV, Tamandaré, tudo bem? Mas esperem só um pouquinho, crianças. Mas de novo, Merlin! Merlin! Olá, Morgana! É uma polêmica ali, que é uma né? estrada histórica, que tem muitos ambientalistas que são contra, mas a população que reside na região é a favor. Eles querem uma estrada parque, uma estrada ecologicamente correta, com redutores de velocidade, com filmagem de todo o trecho, com automóveis passando única e exclusivamente no período diurno, né? Um tráfego reduzido e controlado para não agredir o meio ambiente. Então, esse é um sonho frustrado que nós temos no mandato de deputado, que não depende só de nós. O Parque Nacional é federal, depende de uma lei federal, e hoje a gente está sonhando de novo com isso, numa lei que está tramitando em regime de urgência na Câmara dos Deputados, e que nós esperamos que venha a ser aprovada. O presidente Jair Bolsonaro diz que é a favor da estrada, o governador Ratinho Júnior diz que se for uma estrada ecologicamente correta, que não agrida o meio ambiente, que seja uma estrada turística, ele também é favorável, uma estrada tipo a Estrada da Graciosa, sem muita frescura, dá para dizer assim, uma estrada simples, de pedra irregular, que dê condições para o turismo, para que
as populações de oeste e sudoeste do Paraná voltem a ter o convívio familiar, o convívio com o meio ambiente, porque quem conhece cuida, né, Luciana? Então é um fator que nós estamos aguardando que aconteça, quem sabe, num futuro próximo. Essa é uma discussão que voltou, né? Eu achei que já estava enterrada, mas que... Lá o povo não esquece nunca, viu, Luciana? É uma discussão que está sempre na memória da população, porque os cidadãos, quando vieram de Santa Catarina, do Rio Grande, para o sudoeste do Paraná e posteriormente para o oeste do Paraná, eles cruzaram a Estrada do Colono lá em 1940, 50, 60, 70, e do oeste do Paraná já foram desbravar o Mato Grosso, a Rondônia, assim por diante. E se utilizaram dessa estrada. É uma estrada que a coluna Prestes passou lá, na Estrada do Colono. É uma estrada que tem uma história muito bonita. E a estrada já existia antes do parque. Infelizmente, quando fizeram o plano de manejo do parque, não contemplaram a estrada. Aí, um cidadão entrou na justiça, pediu o fechamento da estrada. Como não havia um documento oficial da estrada, o juiz concedeu uma liminar, fechou a estrada, e esse imbróglio está se arrastando há muitos e muitos anos na região, mais especificamente entre o município de Serranópolis do Iguaçu e Capanema. Que é uma região bem grande, na verdade, né? Ele acaba fazendo... 17 quilômetros de estrada, Luciana. Mas veja você, né? São 183 mil hectares de Parque Nacional do Iguaçu. Um patrimônio da humanidade, um patrimônio nosso, belíssimo, principalmente aliás, da região, nós que residimos lá, que cuidamos do parque a vida inteira. E a Estrada do Colono são só 17 quilômetros, são 17 hectares. Se nós podemos ir às Cataratas do Iguaçu, numa bela estrada parque, visitar aquela maravilha, por que é que não podemos atravessar a Estrada do Colono, conhecer as correntezas do Rio Iguaçu, que são maravilhosas, naquele trajeto único que sobrou de correntezas, ou seja, da última usina, a sexta usina, da nascente ao poente, a última usina do Iguaçu, que é do Baixo Iguaçu, lá no município de Capitão Leandro das Marques, Capanema. Nós temos as correntezas, digamos 70 quilômetros do município de Capanema, e nós chegamos na divisa com a Argentina na margem esquerda do Iguaçu, mais 80 até as Cataratas do Iguaçu. São as últimas correntezas do Rio Iguaçu, uma maravilha de beleza natural, algo essencial para você lembrar do nosso Rio Iguaçu como ele era há anos atrás. Então isso tudo precisa ser conhecido pela população. Nós precisamos um trânsito turístico ligando Foz do Iguaçu, Argentina, o sudoeste do Paraná, retornando para a costa oeste, visitando as belezas que nós temos também nos alagados de Itaipu, nos alagados da usina do Rio Iguaçu. Tudo isso tem que ser aproveitado para gerar emprego, renda, preservar o meio ambiente e fazer com que a população do Brasil e do mundo conheça essas belezas naturais que estão ocultas hoje com o fechamento da Estrada do Colono. Recentemente a família passou ali em Capanema, né, as férias, e deixa eu perguntar aqui para a Luciane o que você achou de Capanema em relação ao restante do Paraná, onde a gente já passou. Não, eu acho uma cidade muito bonita. E organizada, né? Com o povo educado, na verdade. Sim, só é quente. Muito quente. Sim, como é que Luciana, vocês aguentam? O verão lá, nós chegamos próximo aos 40 graus, né? É mais ou menos isso. Tava correndo. O pessoal, nós, quando estamos... Porque a gente reside aqui em Curitiba também, vamos dizer assim, geralmente de segunda a quinta. Algumas semanas a gente fica aqui. Outras vai para a região oeste, para a região sudoeste, que é a nossa base eleitoral. Amanhã mesmo estamos indo com o governador a Foz do Iguaçu, né? Então, a gente reside nos dois. O pessoal de Curitiba reclama que é frio. Mas eu vou te dizer uma coisa. No inverno, tá mais frio lá do que aqui na região metropolitana de Curitiba. Verdade, viu, Luciana? E no verão é um calor insuportável, é uma sauna. Mas esse calor também chega tardinha, chega à noite, lá na Barranca do Rio é gostoso. No trabalho, a gente nem percebe que tá quente depois que se acostuma. Mas precisa de ar-condicionado, sim. Não tem como viver sem ar-condicionado. Se você for visitar algum amigo lá em Planalto, Capanema, Medianeira, o lado de lá do Rio Iguaçu, qualquer uma das duas margens, já reserve um local onde tem ar-condicionado, porque no verão, com certeza, você não vai dormir de quente que é. E não consegue mesmo, sou testemunha. Eles desligavam o nosso ar-condicionado toda vez que a gente saia do quarto, mas a gente já colocava. Aí é pior, quando liga, ele volta a funcionar e consome mais energia ainda. Eu não sei por que o hotel fazia isso. Não dá para entender, né? Bom, estamos conversando aqui no estúdio da Rádio TV Tamandaré com o deputado estadual Nelson Luersen. Você quer mandar pergunta, vai
mandando suas perguntas. Não vou ler por enquanto, mas daqui a pouquinho eu vou ler todas elas, então pode mandar que não tem problema algum. Deixa eu perguntar, o senhor sempre foi brisolista de carteirinha, né? E continua, né, Luciana? Continua sendo. Continua. Nós temos um carinho muito grande pela história do Brizola, um respeito. É um cidadão polêmico, o Brizola. O Brizola era polêmico. O Brizola é parecido com o Ciro, né? Ele é um pouco explosivo. Mas é o um Ciro homem acho que é mais, né? de uma idoneidade muito grande. O Brizola foi governador no Rio Grande, foi governador no Rio de Janeiro, tem uma bela biografia, nos deixou um legado muito grande de seriedade, de honestidade, de determinação e também de mãe de Ná, né? Porque o Brizola sempre foi de prever o futuro. A única coisa que ele errou foi quando ele foi com o Lula. Ele levou o eleitorado dele para o Lula e o eleitorado não voltou mais para o Brizola, acabou esquecendo o Brizola. Mas sem dúvida nenhuma é uma bela história, né, Luciana, que a gente tem orgulho de preservar, e a memória do saudoso Leonel de Moura Brizola, um dos grandes homens desse país, um homem que fez muito pelo Brasil e que sempre fez, digamos assim, política de forma coerente, honesta, séria, sem pisar em ninguém, sempre buscando o bem do nosso país, dos estados onde governou. Então isso nos deixa muito felizes de sermos brizolistas até hoje. Você falou no Ciro, né? Como é que o senhor vê o Ciro Gomes? Olha, o Ciro Gomes, sem dúvida nenhuma, é uma das cabeças mais brilhantes da política brasileira. Não tenho dúvida disso. Ciro tem uma história belíssima. Foi prefeito, se não me falha a memória, com 30, 32 anos. Foi governador, foi ministro, ajudou a implantar o Plano Real no Brasil, né? Posteriormente foi ministro da Integração Nacional, fez o projeto de levar água do Rio São Francisco para o Nordeste brasileiro, e tem uma história maravilhosa, né? O Ciro é um cidadão preparado. Se você ouvir o Ciro, você vê que a conversa, a ideia, ele tem fundamento. Não é alguém que fala em vão. Claro, o Ciro sempre foi aquele cidadão explosivo, fala o que todo pensa, mundo fala, né? Ele é estourado. Às vezes você tem que pensar, mas não pode falar. O Ciro não, o Ciro pensa e fala, né, Luciano? Então ele tem essa maneira explosiva de ser dele, mas eu vejo que o tempo está amadurecendo o Ciro. O Ciro está mais ponderado nessas questões e é uma grande liderança nacional, sem dúvida nenhuma. É um dos homens que está preparado, se for da vontade do povo brasileiro, de vir a ser presidente, quem sabe um dia. Você o apoia? Sim, nós estamos com o Ciro, com todo o respeito aos demais. A gente sabe que hoje nós temos duas candidaturas fortes no Brasil, ou seja, a candidatura do Bolsonaro e do Lula. E os bolsonaristas querem o Lula de adversário. E os lulistas querem o Bolsonaro de adversário. E eu espero que nós tenhamos, quem sabe, uma terceira via para o Brasil, né? Eu acho que seria bom para a democracia, bom para o nosso país, sem menosprezar nem Lula nem Bolsonaro, que eu acho que da sua forma democrática, alguns mais autoritários, mas eles contribuíram com o Brasil. Então eu sou desse cidadão que pensa o seguinte: depois que você elege alguém, respeite ele. Foi a maioria que o elegeu. Eu achei uma sacanagem, por exemplo, caçar Dilma. Deixa a Dilma terminar o mandato dela, o povo elegeu a Dilma. Aliás, não tinha motivo para caçar. Não tinha, e mesmo que tivesse, né, Luciana, vamos dizer assim, a população elegeu, o povo quando dá o voto lá na urna, ele é o responsável pelo eleito. Então hoje o Bolsonaro é nosso presidente, então nós temos que torcer que ele faça um bom mandato, apesar de alguns erros cometidos, principalmente quanto à vacina, né, que a gente entende que ele falhou e falhou feio. Mas enfim, é o nosso presidente nesse momento. Esperamos que ele termine o seu mandato da melhor maneira possível e que o povo brasileiro, de forma democrática, possa lá na urna escolher o futuro presidente do Brasil, que eu espero que tenhamos uma terceira opção, que não fique nem entre Lula e nem entre Bolsonaro. Hoje, em entrevista coletiva, o presidente nacional do PDT disse que ele tem certeza que no segundo turno vai dar Lula e Ciro Gomes. Olha, como é que o senhor vê isso? Que Deus o abençoe. Eu, inclusive, estive com o Lupe pela manhã também, estive conversando com ele, tivemos uma reunião muito produtiva. Ele veio ao Paraná visitar companheiros, inclusive esteve numa visita também ao ex-governador Requião, uma visita de cortesia, né? Que eu acho que é importante manter esse bom contato, né? Até diz que convidou o Requião para vir ao PDT, para estar no PDT. Educadamente ele fez isso, né? Mas também ele tem que consultar as bases do Paraná, consultar os companheiros, para ver se os companheiros realmente querem que isso aconteça, com todo respeito à história do Requião.
Nós temos que analisar tudo isso friamente. Eu, Luciana, hoje estou na base do Ratinho e tenho compromisso com o governador Ratinho Júnior na sua reeleição. Independente de partido, a gente tem compromisso, né? Então eu disse isso ao Lupe também, falei para ele, falei do trabalho bom que a gente está desenvolvendo junto com o governador. E independente do Requião ou não, com todo respeito à história do Requião, a gente vai estar na campanha do governador Ratinho Júnior para governo do estado do Paraná. Mesmo o PDT não sendo da base do Ratinho Júnior, por que essa decisão, Nelson? Olha, veja bem, nós somos em 3 deputados hoje do PDT. Aliás, o Márcio Pacheco saiu, né? Ele não saiu ainda, porque eu não sei se ele saiu ou não. Né? Ele entregou a carta, pelo menos me disse que sim. entregou. Mas veja você, tanto eu como o Pacheco estamos na base do Ratinho. Fomos convidados pelo governador antes mesmo dele assumir. Ele era deputado conosco lá na Assembleia nesse momento e nos convidou para fazer parte da base. E como nós sentimos que ele estava bem intencionado com o Paraná, tinha bons projetos, nós nos aproximamos, mas deixamos isso bem claro para a direção nacional. E o Gora é um fato diferente. O Gora tem uma base aqui na capital. O eleitorado dele, tradicionalmente, digamos assim, está do outro lado. Já é mais de esquerda, né? Exato. Assim. Não, e ele para se colocar politicamente também, que é um outro cidadão maravilhoso, o Gora, um jovem promissor da política do Paraná, ele não tinha espaço para disputar uma eleição para prefeito em Curitiba ao lado do Ratinho, do Greca e de outras personalidades. Ele teve que se colocar na oposição. E é esse o papel dele. A gente respeita essa posição do Gora e entendemos que ele faz um papel brilhante lá na Assembleia como legislador, nas suas causas, na causa ambiental, na causa dos ciclistas e muitas outras causas que ele abraça. Ele realmente é muito determinado. Então ele ficou na oposição ao governo do estado do Paraná. Mas ele também faz uma oposição, né, Luciana, consciente, sem causar transtorno. Não é oposição por oposição, né? Não, é uma oposição consciente, né? Critica naquilo que ele entende que é negativo e lógico, elogia naquilo que é positivo para o nosso estado. Então eu acho que essa boa convivência a gente tem que ter. Você deve estar lembrada, Luciana, que nos mandatos do Beto Richa nós éramos em 4 deputados. O único que era oposição ao Beto Richa era eu. O André Bueno, o Zucchi e o Escanavaca eram da base do Beto Richa. E eu fui o único que sobreviveu dos 4, aliás, porque o Zucchi virou prefeito de Pato Branco, o Escanavaca não quis ser mais candidato, e o Andrezinho, com aquela máquina de fazer voto que é Cascavel, mesmo sendo da situação, o Beto Richa não conseguiu se eleger na última eleição. Então eu acho que a gente tem que saber entender o momento da política e as pessoas com quem você anda, né? Então eu acho importante você pensar dessa maneira, com todo respeito àqueles que pensam diferente. Bom, eu acabei de receber um áudio aqui, a gente falou do Ciro Gomes, eu vou colocar o áudio da Manu Deise aqui no ar para a gente ouvir o que ela pensa sobre esse assunto. Calma aí, deixa eu ouvir. Deixa eu arrumar para não dar eco. Agora sim, vamos ouvi-la. Foi até bacana eu ouvir isso aqui. Ciro, você quer ser presidente para 2022? Eu também quero que você seja. Mas antes disso, deixa eu te dizer uma coisinha. Calma, calma, dá uma segurada. Não seja grosseiro com o povo dessa estrada. É a juventude, né? É legal, legal, descontraído. Isso faz parte, viu, Luciana? Ela tá pedindo calma pro Ciro. Eu penso que ela deve estar torcendo pro Lula ou pro Bolsonaro. Não, pior que não. Pior que não, ela torce pro Ciro. Mas ela acha que ele é muito grosseiro, às vezes, com a população, né? Eu acho que essa franqueza do Ciro não é nem grosseria, viu, Luciana? É a franqueza. É a franqueza. Ele tem o mesmo jeitinho. Exato. Mas ele é uma pessoa maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conviver com ele em vários momentos, de estar com ele em várias palestras, em várias reuniões. Ele é inteligentíssimo. É alguém que, quando você está ao lado dele, você não fala para ouvi-lo. Ele é muito inteligente mesmo, eu tenho que concordar, viu, com o Nelson Lessa. Não tem jeito de você não... Queria até ouvir, fazer pergunta para entender como é que ele chega naquela... Um problema que o Ciro tem, Luciana, é que essa inteligência dele faz com que ele tenha um português muito apurado
E ele, muitas vezes, ele tem dificuldade do povo entender ele. O Lula, por exemplo, fala simplesinho, Fala a linguagem fala do errado, povo, fala de qualquer forma. O Bolsonaro também, né? Grosseiro, chucro. Grosseirão, chucro. Então o povo entende mais ele, seja da maneira positiva ou negativa. E o Ciro, como é muito inteligente, às vezes ele tem dificuldade do povo compreendê-lo. Mas isso tudo eu acho que ele vai levar aos jovens brasileiros, ele vai levar essa experiência, esse carisma, esse conhecimento. E o povo decide lá na urna, né, Luciana? Isso é bom da democracia. É verdade. Se a gente erra, a gente aguenta o cidadão 4 anos. Se acerta, a gente aplaude no fim. A gente falou sobre pedágio e esqueci de perguntar. Hoje o governador Ratinho Júnior deu uma entrevista coletiva à imprensa falando do novo modelo das concessões. Como é que o senhor viu esse novo modelo? Olha, Luciana, nós tivemos uma reunião ontem pela manhã com o governador e ele nos apresentou... digamos, uma prévia do que é a nova modelagem do pedágio. O Ministério de Infraestrutura e Logística, por intermédio do ministro Tarcísio, trouxe ao Paraná, alguns meses atrás, uma proposta de pedágio, instituindo a outorga, né? Limitando o desconto das concessionárias em 17%, e isso não agradou ninguém no Paraná, não agradou nós, os deputados, tanto é que fizemos uma frente parlamentar do pedágio, visitamos todas as regiões do Paraná, contra essa modelagem que eles queriam implantar no Paraná. Pegamos o apoio do setor produtivo nesse projeto, tivemos o apoio também do secretário Sandro Alex, do Ratinho Júnior, e solicitamos ao ministro uma nova modelagem de pedágio no Paraná. E o pedágio no Paraná vai ser diferente do que foi feito pelo Jaime Lerner há 24 anos atrás, que foi implantado no Paraná. Aquela vez, o governo federal cedeu as rodovias federais, Pro Paraná. as BR, para o Paraná, e o Paraná licitou todas elas. Agora vai ser o contrário. O Paraná vai ceder em torno de 1.100 quilômetros de rodovias estaduais para o governo federal, que, se somando as BRs que já são privatizadas hoje, dá um total de 3.300 quilômetros. Então é um processo completamente diferente. A nossa briga era para não ter outorga e para ser pelo menor preço. A concessionária que ofereceu o menor preço para explorar os trechos de pedágio no Paraná vai ser a vencedora. E nesse momento parece que nós já tivemos êxito. O governador nos trouxe a nova modelagem. Semana que vem vai ter uma reunião com o ministro Tarcísio e ele vai nos trazer o que o governo federal desenhou para o Paraná. Então o que está desenhado para o Paraná hoje é duplicar 1.700 quilômetros de rodovia em 6 anos, que eu acho um desafio, né? Duplicar 1.700 quilômetros de rodovia em 6 anos. A gente que já foi executivo sabe que o Brasil hoje tem dificuldade em mão de obra, em maquinária, equipamento, em estrutura para fazer 1.700 quilômetros em 6 anos. Mas enfim, se for uma grande empreiteira, há a possibilidade. Fazer 1.700 quilômetros de duplicações, fazer trincheiras e acessos aos perímetros urbanos da cidade, contornos, iluminação com LED, em todos os trechos onde houver proximidade com o perímetro urbano, Wi-Fi em toda a rodovia, nos 3.300 quilômetros. Então é uma rodovia extremamente moderna que nós queremos para o Paraná, é um novo modal rodoviário para o Paraná. Mas claro, né, Luciana, quando você põe muita obra, Encarece. É natural que o usuário vai ter que pagar. Mas ontem o governador nos deu um exemplo. Eu vou citar um exemplo que todo mundo conhece. Pedágio de São José dos Pinhais, que vai a Paranaguá. Ali são 200 quilômetros de rodovia que a concessionária cuida, né? Não são só os 100 de Paranaguá a Curitiba. Ela cuida também, digamos, a Alexandra Matinhos, cuida o trecho que vai a Antonina, né? Tudo a concessionária que cuida. Então são 200 quilômetros. Tem uma praça única de pedágio. O pedágio é R$ 23,30 hoje. Na nova modelagem que vem para o Paraná, o preço inicial vai ser R$ 13,30. Então já caiu R$10. Só que vai ter 2 praças, não acaba ficando Não, a mesma não, uma coisa? praça só. Uma só? É uma só, é para continuar uma praça só. Então é R$ 13,30 o preço inicial. A concessionária que ofereceu o maior desconto vai levar o trecho para administrar. Aí vai ter um seguro calção para as obras. Isso vai ter um seguro. A concessionária que ganhar vai ter que depositar um recurso para as obras. Se eles não estiverem fazendo as obras, você retira a outorga deles de explorar, né, a concessionária, de explorar a rodovia. Então eu acredito que ali, naquele trecho, vamos dizer, vai vir para R$ 10,60.
O povo diz, ah, mas em Santa Catarina é 3,50. Mas em Santa Catarina nós temos um pedágio numa rodovia de manutenção, única de manutenção, sem nenhuma obra. A concessionária só mantém a obra mal e porcamente porque a rodovia nunca está boa. Se você observar bem, tem rachadura, tem fissura na pista, está mal sinalizada, está mal cuidada. E outro detalhe, a cada 40 quilômetros tem um pedágio. Podem observar isso. Então, se vir para essa realidade que nós imaginamos, uma redução nos atuais preços do pedágio no Paraná de 50% a 60%, eu acho que é compatível com a economia do Paraná, desde que nós estejamos estradas de qualidade, duplicadas, com segurança para a população, com conforto, e que o setor produtivo suporte esse novo pedágio. Porque esse atual que nós estamos aqui hoje, esse ninguém mais suporta. Faz anos que estamos brigando, tivemos uma grande vitória, viu, Luciana? Não sabe a minha alegria de saber que agora, dia 26 de novembro, termina os contratos. Dia 27 não vai dar tempo de fazer as novas licitações, as cancelas vão estar abertas. Aí vem outra preocupação, a cancela está aberta, ninguém vai pagar pedágio até fazer a nova licitação. Quantos meses vai demorar para sair a nova licitação, depois que o Tribunal de Contas da União aprovar a cedência das rodovias do Paraná para o governo federal? Isso tudo demora. Então quem que vai cuidar das rodovias nesse período que as cancelas vão estar abertas, que o povo não vai pagar pedágio? A gente sabe que o DENIT tem dificuldade em estrutura, não tem mais estrutura de pessoal, não tem estrutura de maquinário, não tem estrutura nenhuma mais, terceirizou tudo. O DR também tem dificuldade. O governador nos disse que vai dar um jeito, juntamente com o DR, juntamente com o DENIT, de fazer a manutenção das rodovias até a nova licitação sair. Então acho que nós tivemos uma vitória muito grande, que foi evitar a prorrogação dos contratos e esse momento que nós vamos ter de discutir o pedágio. Nós vamos, semana que vem, votar na Assembleia a cessão de 1.100 km de rodovias do Estado para o governo federal, para que ele possa fazer a concessão. Mas não termina a discussão quanto à modelagem de pedágio. Nós vamos discutir muito bem todos os pontos, todos os fatos, vamos discutir com o setor produtivo, digamos, o setor produtivo do Paraná, as cooperativas que estão envolvidas, FEComércio nessa discussão, FAEP, FETAEP. E eles acharam que esse modelo que o Ratinho Júnior conseguiu junto ao governo federal, que foi mudado, é razoável e é bom para a população do Paraná. Mas a gente sabe, o pedágio vem para ficar 30 anos, né, Luciana? Se nós errarmos agora, nós vamos ter que aguentar essas concessionárias por mais de 30 anos. Então temos que fazer a coisa certa. E o bom disso tudo, viu, Luciana, é que a licitação do pedágio vai ser feita pela Bolsa de Valores de São Paulo. Nós temos a oportunidade de ter grandes empresas, empresas multinacionais. Se ele sentir segurança no contrato, segurança que nós, usuários, também precisamos sentir, porque na passada foi, digamos assim, um horror o que aconteceu. Então eu acho que dessa vez nós temos tudo para fazer um contrato transparente, uma nova realidade, a informação está aí, a internet está aí, o cidadão está participando, diferente daquela vez que foi feito tudo na calada da noite. Aliás, né, foi bem complicado, porque foi feito de um jeito e depois teve que reverter, né? Voltar, exato. Baixar o preço por causa da eleição. E aumentaram. Gente, foi uma reduziram bagunça. As obras e as obras nunca mais voltaram. Apesar que agora nós temos na Justiça, né, vários acordos de leniência que foram realizados, muitas obras estão saindo, não são todas aquelas que nós esperávamos, mas algumas estão saindo. Eu vou te citar um exemplo lá no oeste do Paraná, o trevo Cataratas de Cascavel, né, que é uma obra maravilhosa, uma das maiores obras nesse gênero que está acontecendo no Brasil. Vai acontecer lá com um acordo de leniência, senão não teria saído, graças ao Ministério Público Federal, graças ao DR, a cobrança que foi feita em cima das concessionárias. Então algumas obras estão saindo, espero que dê tempo deles concluir todas, e se não der, que eles deixem a garantia para que as obras sejam realizadas, mesmo depois que acabar as concessões. Olha, um problema que a gente tinha muito no passado era a questão das buraqueiras, né? Na realidade o governo não conseguia dar conta. Teve o pedágio num preço altíssimo e o medo é que volte, né? Volte aquele mesmo Não, Luciana, eu acho que nós não voltamos mais nesse tempo. Eu acho que nós temos uma nova realidade no país, um país democrático, transparente, mesmo com todos os erros. A população reclama muito do judiciário, como às vezes nós também reclamamos, reclama do legislativo, do executivo, como nós como cidadão às vezes também reclamamos, né? É natural isso do ser humano e é bom para a democracia mais, essa insatisfação para querer mais e mais, que se melhore a situação, que se invista melhor o recurso público.
mas não tem mais espaço para aquele tipo de negociata que aconteceu lá em 96, 97. Eu acho que hoje nós temos uma nova realidade, um pessoal mais consciente, um povo mais democrático. Naquele período, há poucos anos, nós havíamos saído da ditadura, ainda não estávamos acostumados com essa democracia. Hoje eu acho que nós temos uma facilidade muito maior de fazer tudo isso, que seja benéfico para a população do Paraná. A gente já vai falar da pandemia, deixa eu abrir aqui para começar a ler alguns comentários. Pode mandar abraço do jeito que o senhor quiser, que é super livre, sim, viu? Não tem problema legal. nenhum. A gente como vem, vai, né, Luciana? Exatamente. Nós não somos muito diferentes do Ciro, não, né? Mas deixa eu te dizer que o Requião aqui foi assim também. Ele sentou aqui, começou a dar entrevista e tal. E aí, no final, só que o pessoal, miraculosamente, primeira vez que ele veio, só tinha elogio. No final, ele olhou pra mim e disse: Luciana, você não vai ler nada aí que bata em mim? Eu falei: calma que eu não tô achando. De repente veio um. Eu falei: calma, deixa eu ler. E li. E ele destruiu a pessoa. Eu falei: eu não acredito que ele fez isso com o meu ouvinte. Já falou do trator solidário, Nossa, do leite das crianças. O Requião é terrível. É muito criativo. Cantora Mari Santiago participando com a gente, disse: uhul, ganhei um monte de brindes da rádio, mandou palmas, beijo Mari, daqui a pouquinho eu vou postar as tuas fotos com os brindes, várias fotos, bem bacanas, gostei. Marcos Alves, nosso querido amigo Madruga, foi candidato a vereador aqui em Almirante Tamandaré. Deixa eu te contar essa história, ele tá dando boa noite. E abraço, a gente Madruga. sempre conta porque ele é fantástico, é uma das pessoas mais interessantes que eu já vi, fez muito voto aqui em Almirante Tamandaré, não se elegeu porque estava numa legenda bem complicadinha, mas ele recebeu R$ 1.700 de fundo partidário e devolveu 800. Olha aí, ó. Nunca vi caso igual. Eu recebi viu? R$50 mil do PDT da minha última eleição de deputado. Fiquei contente, porque eu nunca tinha recebido nada. Nunca, né? é verdade, né? Não tinha, né? A Elizabeth César Maschi disse: Bruxa Beth ama você. Eu também te amo, Beth. Beijo pra você. A Bruxa Beth de Curitiba faz um trabalho belíssimo. Legal. De contadora de histórias. A cantora Mari Santiago mandou coraçãozinho. O Newton Júnior tá dizendo: ok, estou aqui acompanhando e tomando um café e tá lá digitando, mandou um monte de figurinha e diz boa noite também para você. Ele está lá em Recife, Pernambuco, ouvindo a gente. Olha aí, que bacana. Recife, terra maravilhosa. Conhece para lá? Conheço, Nelson? pouco, Luciana. Pouco? Estive lá fazendo turismo uma vez ou outra, mas o povo muito amável, o povo nordestino, eles realmente estão preparados para fazer turismo. Eu sempre digo que algumas regiões do sul do Brasil nós temos que aprender. O turismo lá é mais barato, a atenção é maior, os atendentes são muito preparados. Então eu digo sempre, o pessoal gosta muito de ir pra Serra Gaúcha, é fantástico, bonito, povo simpático, gaúcho, né? Mas sempre um preço exagerado, só vai pro Nordeste é mais barato, é mais quente, né? É bem legal. Você não tem alguma coisa de gaúcho, não, Nelson? Não, eu nasci em Santa Catarina, Santa Catarina? né? Mas lá na divisa com o Rio Grande, divisa do Rio Pelotas, antes do Rio ainda Uruguai. hoje ainda tem Claro, nós certo moramos sotaque. numa região de descendente de gaúcho, né? O oeste e o sudoeste foi colonizado por gaúcho. É verdade. Se você pegar... Tanto que tem tanto gremista pra Eu lá, acredito, lamentável, tem muito, né, Luciano? Nós gostaríamos que tivesse mais palmeirense, Eu já preferia atleticano, é verdade, Também, você também, também é eu também atleticano, gosto de Atlético. Então, mas infelizmente lá, na nossa região, lá eu sempre digo, 40% é do Grêmio, 30% do Internacional e o o restante nós dos outros dividimos. times, é verdade. Temos que É por aí. né, quebrar isso. Quem sabe as gerações futuras quebrem, né? Mas veio do Rio Grande isso. Veio de pai, veio da família, né? Que veio do Rio Grande para a região. O Arnaldo Milk, que é inclusive do sindicato aí dos... como é que se fala? Motoristas de aplicativos, isso aí. Ele diz: oi, boa noite, suas lindas. Amanhã vou estar aí para pegar minha caneca e meu brinde. Olha aí o Arnaldo Milk vem buscar o brinde dele Que aqui. bom. Como é que está a situação dos motoristas de aplicativos? Temos novidades ali na Assembleia ou não? Não, Luciana, na Assembleia nós não temos nenhum projeto nesse sentido tramitando. É uma matéria, digamos, que tem que ser tratada lá no Congresso Nacional em Brasília. É bem discutível porque ainda, é um né? assunto do Contrans, é um assunto que abrange o Brasil inteiro, vamos dizer, o aplicativo, seja Uber, seja outro aplicativo, ele é algo que tem que ser discutido em Brasília, pelo Contrans, pelo Congresso Nacional. Eu acho que é algo que tem que ser tratado lá, porque é algo que foge da alçada dos deputados estaduais.
A Suzante Maria tá dando boa noite, abraço Suzante, grande abraço aí para você que está participando com a gente. A Mara Rodrigues Pimentel, atriz de Curitiba também aqui participando com a gente, dando boa pessoal noite. Da cultura sofrido, né, Luciana, essa Ai, pandemia. nem fale, essa pandemia acabou a cultura, com o esporte tudo. amador. Eu tenho muitos amigos que cantavam em barzinho, que faziam show fim de semana, que tocavam no domingo, no matinê da terceira idade, ganhavam lá um duzentão cada um, né? Mas que já ajudava Ajudava muito, né? na receita, né? Faziam 3, 4 showzinhos por semana, somavam. Estão tudo desempregado, Luciano. É muito triste nesse momento. A gente entende que a cultura foi, lógico, a não ser o problema da saúde, né? Foi um dos setores da economia que mais sofreu no Brasil e não é diferente aqui no Paraná. Sem dúvida nenhuma, os comerciantes e os artistas, os músicos, com certeza absoluta. O Marcos Aurélio, que também é artista de Curitiba, está aqui dando boa noite. Grande abraço aí para o Marco Aurélio. Como é que ficou a Comissão de Cultura? Porque era o Recalcate o presidente, né? Infelizmente a gente perdeu o Recalcate. Exato. Luciano, eu estou na mesa da Assembleia Legislativa do Paraná e a mesa é muito bom, digamos assim, você dá por dentro os assuntos que tramitam na casa. Mas, ao mesmo tempo, tu não pode fazer parte de nenhuma comissão. Então isso é ruim. Agora à tarde mesmo, um amigo meu me disse: Nelson, está indo um projeto para a Assembleia Legislativa. Será que não tem como você relatar lá para nós? Eu disse: não, mas eu não posso relatar porque eu não estou nas comissões. Eu estou na mesa da Assembleia. Mesa. Então a gente fica um pouco distante dessas comissões. Infelizmente o Recalcate nos deixou, né, Luciana? É verdade. Um bom deputado, um bom parlamentar, tínhamos uma boa convivência. Vai deixar saudade, com certeza, a Assembleia Legislativa do Paraná. E aqui em Almirante Tamandaré era uma pessoa bastante querida, que viu? Bom, o Recalcate. Recebi aqui 2 perguntas em áudio do José Eduardo, meu marido, tá lá em Balsa Nova. Um abraço para Balsa Nova. Vamos ouvir aqui. Bom, primeiramente eu gostaria de dar boa noite a todos do programa Papo Reto, em especial a minha linda e maravilhosa esposa Luciana Pom. Ele que não falasse. Também boa noite e um abraço carinhoso à minha enteada Luciene Ellen, que volto a falar, o que falta em tamanho sobra incompetência. E daqui um boa noite especial. Eu posso dizer meu deputado, porque é o deputado que eu votei, atendendo ao pedido, né? A Luciana te escapulava se tu não votasse. Pediu para... obrigado pela confiança. Aquele negócio assim, mais ou menos. E a primeira coisa que eu perguntei foi como era a pessoa de Nelson Laércio antes de votar. Não como ele era depois. É claro que eu perguntei como que era como deputado, mas como pessoa, e o que ela falou me fez votar sem pensar. Tá bom? Eu queria falar o seguinte: o presidente do STF, Luiz Fux, subiu o tom com o Bolsonaro na tarde de hoje, em resposta aos ataques do Bolsonaro, cancelando a reunião dos poderes, certo? E literalmente subindo o tom, que responde agora, o Bolsonaro só será respondido em processos. Justamente pelos ataques que o Bolsonaro vem fazendo, né, aos poderes, e com esse negócio todo do voto impresso, sei lá, essa bobeira toda que está sendo questionada. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o deputado é o seguinte: o que o senhor pensa a respeito disso, do voto impresso auditável, sei lá como queiram? O que o senhor pensa a respeito disso? Se as urnas, na opinião do senhor, são violáveis, se há algum problema em relação às urnas? Tá? E a segunda pergunta também vem em relação ao pedágio. Fala-se tanto no pedágio, fala-se em novas concessões e tudo mais. E o que é feito, e o que está sendo feito, e o que é pensado em relação às ferrovias? Porque se fala muito em pedágios, que parece que muitas vezes é um favorecimento a grandes transportadoras e tudo mais, e a gente sabe que o transporte por ferrovias é barato. Exato. Barato, ele não tem aquele custo gigantesco. Por que não se prioriza tanto, e o que é feito, e o que está sendo feito para melhorar as ferrovias do Paraná? Tá bom? Essas são as perguntas, e fica aqui o meu abraço ao deputado, e dizer que as portas estão abertas. Tá bom? Obrigado. Boa noite a todos da Rádio e TV Tamandaré. Boa noite. Bom, Luciana, quanto ao voto impresso, eu acho que as urnas eletrônicas são seguras.
Veja você, as urnas eletrônicas elegeram o Lula, elegeram a Dilma e elegeram o Bolsonaro. Eu não sei por que é que ele está questionando a urna eletrônica. Eu acho que não tem por que se preocupar com a urna eletrônica. Ele tem direito de querer a urna auditável, só que a gente tem que ter essa preocupação com a urna auditável. Como é que vai ser feita essa fórmula mágica? Alguém vai lá na urna e resolve tumultuar. Sai o tiquezinho com o voto impresso dele, que é o comprovante, e ele discorda daquele voto impresso que ele deu. Nós vamos impugnar a urna? Temos que pensar em tudo isso. Então, se tiver uma forma segura, vamos dizer assim, e que não seja, digamos, especulativa, que não saia da urna, que o cidadão tenha como confirmar o voto dele, eu também acho que o voto auditável para a pessoa poder conferir depois todo o voto dele seria importante. Eu acho que é uma forma que daria mais segurança para o eleitor. Apesar de eu achar que as urnas são seguras. Eu acho que o Bolsonaro está achando um amuleto pelo momento ruim que ele está vivendo, né? Digamos assim, com muitos ataques, com a CPI do Covid e outros que, aliás, mais está trazendo muita coisa que o aflige, né? Então ele está arrumando um amuleto para achar uma desculpa em cima das urnas eletrônicas, nada mais que isso. Mas eu acho que as urnas eletrônicas são confiáveis. Eu também fiz pouco voto na última eleição, me elegi com pouco voto. Deveria até duvidar das urnas eletrônicas, né? Mas eu sei que o momento foi ruim mesmo e que os meus votos foram aqueles, não tenho que duvidar, né? Diferente do Francisquini, que fez 430 mil votos para deputado estadual, diferente do Bolsonaro, que no Paraná fez uma votação avassaladora duvidando. E está duvidando da urna eletrônica. Então eu não duvido da urna eletrônica, eu acho que a urna eletrônica é segura. Vamos ver o que dá nessa bronca aí de Supremo Tribunal Federal, de Supremo Tribunal Eleitoral com Bolsonaro e assim por diante. Eu acho que é uma maneira que o Bolsonaro criou de desviar o foco de muitos assuntos brasileiros que estão em pauta nesse momento. E quanto à ferrovia, você tem toda a razão. Veja você, nós já tínhamos há mais de 100 anos no Brasil, nós temos ferrovias que cortam o nosso estado, que vão a São Paulo, que vão a Santa Catarina, que vão ao Rio Grande. Vejo vocês, né, os irmãos Rebouças planejaram a rodovia, né, da Serra do Mar, uma obra maravilhosa, feito à base de picareta, de foice, de machado, de alavanca, e ali está a obra até hoje, né? Uma ferrovia maravilhosa. Infelizmente no Brasil não se modernizou essas ferrovias, o trem é muito lento, o trem não é confortável, a população optou pelo automóvel, optou pelo ônibus, optou pelo transporte de carga via rodoviário, que é mais desgastante, que é mais caro, mas foi a opção que se tomou. E eu não duvido muito, mesmo que não foi por interesse que se fez isso no passado, interesses das revendas de pneu, de caminhões, o interesse das multinacionais, porque aí eles têm como faturar mais, inclusive também das grandes petroleiras do mundo. Tudo isso, quem sabe, influenciou no nosso país, que é um país bastante vulnerável. Eu espero que um dia nós possamos ser autossuficientes, né? Então é algo que precisamos estudar. O governo tem um projeto de fazer um novo modal ferroviário, inclusive ligando Maracaju no Mato Grosso, fazendo com que a produção do Mato Grosso do Sul possa vir ao Porto de Parnaguá e também estendendo a ferrovia até Foz do Iguaçu. E eu, quando o presidente Luna e Silva era presidente da Itaipu, que a Itaipu está pagando a dívida dela, está com muito dinheiro em caixa, tem como investir, eu dizia ao presidente da Itaipu, lá em Foz do Iguaçu, um dia para eles: presidente, leva a ferrovia até o Paraguai. A Itaipu pague para fazer a ferrovia de Cascavel a Foz, e os mesmos quilômetros que der ali, em torno de 120, 130, você estenda para dentro do Paraguai 120, 130 e faça a ponte sobre o Rio Paraná. Que você vai fazer com que nós tenhamos uma ligação da produção agrícola do Paraguai, do oeste do Paraná, que é o maior produtor de grãos do nosso estado, com o porto de Paranaguá todo interligado. Mas claro, né, Luciana, tudo isso precisa modernizar, nós precisamos modernizar essa Serra do Mar, precisamos mudar o trajeto, tem as questões ambientais, não são fáceis, mas o governador do estado está empenhado nisso, o governador Ratinho Júnior está empenhado de fazer um grande projeto, já está sendo realizado, com investimento para os próximos anos de 25 bilhões em ferrovia. Uma parceria público-privada, porque só o estado ou só a União não vai conseguir fazer isso. Mas nós temos hoje cooperativas fortíssimas no oeste do Paraná, que são as maiores cooperativas do Brasil e as maiores do mundo, que, se quiserem, eles têm como
fazer uma parceria com o BNDES, com o BRDE, com o governo do estado, com o governo federal, e quem sabe no futuro nós termos uma ferrovia que seja, digamos, ágil, que tenha trens de qualidade e que nós possamos excluir, aliás, escoar a produção do nosso estado sem estar usando as rodovias que... De uma forma mais barata, inclusive, lógico, as rodovias que se tornam mais perigosas, mais caras. Então é um sonho que nós temos com o nosso país, mas eu sei também que não é um sonho a curto prazo. Existem projetos, existe boa intenção nesse sentido, e eu espero que o governo do estado consiga realmente realizar esse sonho que é dele, que é do Ratinho, e que é nosso também, e nós na Assembleia queremos ajudá-lo a tornar realidade. Eu vi já no passado Jaime Lerner falando sobre a modernização das ferrovias, Roberto Requião, então, com o projeto da Ferroeste. O Batatinha já estava fazendo uma ferrovia para sair no Pacífico, né, o Martinez? Ele não chegou até onde ele queria chegar, não foi Argentina, o Chile, mas as promessas promessa foram boas de campanha. Agora nunca se tornou a gente que viveu um né? pouco mais, né, Luciana, tem esse problema, a gente já ouviu tanta coisa nesse depois país. A gente acaba não acreditando muito, as palavras muitas vezes são ao vento, né, Luciana? Isso é o mal da política brasileira, né? Eu sempre tive isso comigo, a gente procura, ninguém precisa ser brilhante na vida, e nem é brilhante. Eu acho que todos nós somos seres humanos, cheios de qualidade, com muitos defeitos. Então você tem que ser razoável dentro daquilo que você faz, né? E ter, assim, ponderação em tudo que você faz. Eu vejo, assim, em muitas eleições, muitas promessas. Por exemplo, eu lembro da eleição da Dilma contra o do PSDB, que foi o candidato contra o Aécio Neves. Não o Aécio, antes, na anterior. Na anterior foi não contra era... o... Deixa eu lembrar meu quem Deus que era. do céu. Do PSDB? O ex-governador de São Paulo, né? O Alckmin? Não era o Alckmin. Serra. O José Serra, é verdade. Luciana do céu, eu vi tanta promessa naquela eleição, eu ficava envergonhado de assistir a televisão. Como assistente dela, eu ficava envergonhado de ver o que eles prometiam. A gente sabia que era ilusório, que era enganatório, que... Não adianta prometer muito para o povo, não existe recurso para tudo. Se bem administrado, dá para fazer muito. Mas também não adianta tapar o sol com a peneira. E é isso que a gente espera para as políticas do Brasil e do Paraná e dos municípios paranenses também, que se trabalhe dentro de uma realidade, sonhando com um futuro melhor, mas que se dê um passo de cada vez e com segurança, que daí com certeza as coisas vão acontecer. O Notti, ele está aqui no Twitter perguntando o que o senhor pensa sobre a privatização dos Correios. Olha, os Correios prestam um grande serviço à população brasileira, né? Eu acho que precisa modernizar os Correios, nós precisamos de investimento nos Correios. Infelizmente, por má gestão nos últimos anos, ele vem dando prejuízo, né, Luciana? Isso é ruim para o nosso país. Parece-me que reverteram agora há pouco tempo aí, parece que entrou no verde, começou a dar algum lucro. Mas temos, assim, que modernizar a administração. Eu acho que tudo que nós conseguirmos segurar na mão do governo é bom. Luz, água. Até esse momento, R$1 bilhão de lucro. Empresas. Exato, ela voltou a dar lucro, ela deu prejuízo eu não tinha esse dado exato, Luciana. Eu sabia que no passado ele deu prejuízo e foi revertido, parece-me, isso nos últimos anos. E lógico, hoje, né, Luciana, o Correio tem um papel fundamental com a internet, com a venda online. O Correio tem esse papel fundamental que é fazer essas entregas para as empresas, para o consumidor. Então é um papel importante. E o tempo da carta praticamente passou. Mas nós temos as encomendas hoje que são trabalhadas pelo Correio. O Correio chega em praticamente todos os recantos do Brasil, em todas as cidades, agências espalhadas. Tem uma estrutura maravilhosa para o país, um quadro funcional que hoje está precisando ser aumentado, porque precisa de mais pessoal para dar fluidez aos Correios, né? Mas enfim, eu acho que tudo que nós conseguirmos segurar na mão do governo, que esteja dando lucro, é importante. Agora, se estiver dando prejuízo há muitos e muitos anos e não tem jeito, o governo tem que realmente vender, se desfazer e deixar a iniciativa privada administrar. Mas os Correios, nesse momento, se está dando lucro, eu acho que nós temos que evitar a sua privatização. A cantora Mari Santiago está informando aqui que a Suzante Maria, que está participando com a gente, é da Indonésia, mandou palmas. Grande abraço aí para o nosso ouvinte da Indonésia. Participando com a gente o Rafael Urbano. Grande abraço também para o Rafael Urbano, que está aqui ligadinho, ele que é aqui de Almirante Tamandaré. O deputado federal Ricardo Barros acaba de passar aqui uma informação
é aquela que ele tinha já passado no começo, que ele está feliz por ter conseguido aí, enfim, o convite para participar da CPI da pandemia. Já que ele falou em pandemia, deixa eu aproveitar, né? Qual é a análise que o senhor faz de toda essa infelicidade, né, que é a pandemia da Covid-19? Olha, Luciana, eu acho que a população brasileira, nós todos, jamais imaginávamos de ter uma situação tão difícil como a gente viveu e está vivendo, né? É algo que não tem como você se consolar com o que aconteceu, né? São mais de 560 milhões de brasileiros que já vieram a óbito. A população mundial toda foi atingida sem restrição, ou seja, os países de primeiro mundo, os de terceiro mundo estão sofrendo mais, os países da África, os países mais carentes estão sofrendo mais que nós ainda, porque nem vacina eles têm. Eu vi uma matéria ontem que a África até agora vacinou 1% da sua população. Meu Deus. Então é um momento difícil. E não tem nem como você imaginar uma família que perdeu seus entes queridos devido à pandemia, né, Luciana? Então é algo que a humanidade desconhece. E estão tratando o Covid, digamos assim, meio a rumo, porque nós não temos ainda um tratamento precoce eficaz, nós não temos um tratamento lá no hospital eficaz. A vacina está sendo eficaz, ainda é desconhecida, a medicina avançou, eu acho que nós estamos de parabéns, vamos dizer, um ano depois muito rapidamente, Covid aparecer, nós já temos a vacina para a população, que é importante. Mas realmente foi algo avassalador para a economia, avassalador para as famílias. E não vamos recuperar aqueles que nós perdemos, né, Luciana? Eu perdi muitos amigos, parentes, vi a população brasileira e mundial, digamos assim, ser enterrada em lugares, digamos, a esmo, muitas vezes, sem identificação. O pai, a mãe não poder se despedir do filho, terrível, né? Então foi um momento dificultoso e que nós estamos passando ainda, não atravessamos, e eu acho que vamos ter que aprender a conviver por alguns anos, viu, Luciana? Eu acho que a vacina do Covid vai ser uma vacina tipo a da gripe. Todo ano ela vai ter que ser aplicada na população para fazer a imunização. Nós vamos ter que aprender a conviver com isso e combatê-la de toda maneira possível, acreditando na ciência, acreditando na medicina, sem bravata, sem ilusão, falando a verdade para a população brasileira. Eu acho que se nós tivéssemos tido isso desde o primeiro momento, uma conversa única, governo federal, governo estadual, governos municipais, sociedade organizada, sociedade médica, cientistas, nós poderíamos ter amenizado essas mortes no Brasil, poderíamos ter um número menor de mortes no nosso país. Infelizmente é lamentável, a dor que a gente sente, a população brasileira está sentindo, é algo que eu jamais imaginei que nós teríamos no nosso país. O senhor que foi prefeito, né, deve analisar bem toda essa situação também, porque, por um lado, a gente vê que nada é mais importante do que a vida, né? Exato. A vida da população. E o senhor é comerciante, sofreu Sim. também com o impacto. Viu, Luciano, eu digo sempre, é um assunto bem complicado para a gente tratar. Nós lá na Assembleia, várias leis foram feitas, nós aprovamos, discutimos, temos a frente parlamentar do coronavírus, que é presidida pelo Michele Caputo, que é médico, foi secretário de saúde do Paraná, que conhece muito desse ramo e nos orienta muito lá na Assembleia. Mas é um assunto bem delicado, é um assunto técnico, é um assunto da medicina. Nós que somos leigos em medicina temos dificuldade até de entender tudo isso. Mas enfim, a gente como deputado, como parlamentar, tem que procurar colaborar de todas as formas para que nós possamos amenizar e ajudar o executivo a fazer políticas, fazer leis, projetos que beneficiem a população no dia a dia, ouvindo a ciência, ouvindo a comunidade médica, não tem outra forma. E eles é que são especialistas. Cabe a nós colaborar de todas as formas para que essa pandemia possa, digamos assim, acabar o quanto antes. É verdade, tomara que acabe e acabe logo, né? Porque o sofrimento, ele tem sido muito grande. Como é que o senhor analisa o papel da imprensa também nisso tudo? A imprensa teve um papel fundamental, principalmente no Covid, né? Divulgando. Eu acho que as prefeituras, os governos do estado e o governo federal, que trabalhou bem com a imprensa na sua divulgação, com certeza teve resultados positivos. Porque a imprensa, eu acompanhei no interior do estado, por exemplo, as emissoras de rádio.
emissoras de rádio esclarecendo a população, Que bom, né? levando a população à vacina, incentivando a população a ir vacinar, incentivando a população a ir fazer teste, incentivando a população a ir aos postos de saúde, ir ao médico, né? Buscar socorro na hora necessária. Então a imprensa teve um papel fundamental e está tendo um papel fundamental nessa divulgação, não só do Covid, como em todas as questões que abrange a população brasileira, né, Luciana? A imprensa é fundamental, quando feita de maneira séria, determinada, com sensatez, ela tem um papel fundamental e democrático de levar a informação correta para a população. Vamos falar também de fake news, né? Como lidar com as fake news, deputado? O senhor já foi vítima delas? Já, Luciana, fui vítima. Você sabe que quando houve o primeiro problema no pedágio, né, alguém do DR foi à justiça e disse que tinha dado recurso, que os políticos paranaenses também foram beneficiados. E quando se fala em política, você generaliza a situação. Lógico. E a notícia ruim é que prevalece. A gente sofreu muito nesse momento para desmistificar isso. A gente não teve nunca nenhuma citação, nem envolvimento, graças a Deus. Mas a fake news é terrível. Os adversários sabem usar isso como ninguém, né? Foram usados nas eleições passadas, estão sendo usadas no dia a dia. E nós precisamos combatê-las de toda forma. Então eu vejo assim, eu quando vou no Facebook e vejo uma notícia, se não for de uma fonte ou de um amigo ou de alguém que é confiável, eu não acredito. Eu não passo para frente. Eu vou na imprensa regional, vou na imprensa local, vejo realmente a velocidade dos fatos. Porque tem alguns que já estão compartilhando, nem sabe se é verdade. Esse é o grande Daí problema. pode sobrar um processo também, né, Luciana? Porque levar fake news adiante é crime. Mas enfim, é um problema sério que nós vamos ter que saber tratar, né? E com, digamos assim, existe uma disseminação muito grande de fake news no mundo inteiro. E ela não precisa vir do Brasil, né? Ela vem de qualquer parte do mundo. Ela pode vir da China, ela pode vir da União Soviética, pode vir dos Estados Unidos, porque a internet é livre, ela circula no mundo inteiro. Então ela chega nos nossos lares de uma forma ou de outra. Então nós temos sim que combatê-las de todas as formas. As fake news é um dos grandes males dessa nova maneira de viver que nós temos hoje, que é, né, as redes sociais, que são o Face, o Instagram e assim por diante. O senhor aprendeu a lidar com as redes sociais, deputado? Mais ou menos, Luciana, eu não sou muito bom ainda. Não, ainda ainda não. eu peço socorro. Você lembra quando nós trabalhamos junto, eu pedia socorro, até hoje eu faço isso. O feijão com arroz, o básico, eu sei fazer. Mas você sabe, a gente que está perto de 60 anos não tem a mesma agilidade dos jovens. Eles se criaram já com o computador na mão, já se criaram com o tablet. E nós, né, nós nos criamos com o cabo da enxada. Posteriormente veio a máquina de escrever, veio o fax. Eles nem sabem o que é até isso. Que é isso? Exato. Fax. Então nós temos um pouco mais de dificuldade, né, Luciano? Mas a gente sabe bem conjugar essa modernidade com a experiência de vida e o conhecimento que a gente teve e que o trabalho nos apresentou no dia a dia. Então isso é importante. É, claro, pré-candidato à reeleição. Olha, Luciana, não é uma obsessão ser candidato novamente. Eu sou deputado pelo 3º mandato. A gente tem algumas vitórias, mas tem muitas frustrações também, né? E estamos esperando as definições políticas, partidárias. Nós temos uma insegurança muito grande. Fala-se muito em mudança na lei eleitoral lá em Brasília, fala-se no distritão, fala-se em voltar ao sistema de coligações que existia no passado. Então nós temos uma insegurança muito grande nesse país. Vamos dizer assim, a cada 4 anos nós temos uma lei eleitoral. Então isso nos deixa numa intranquilidade. Hoje pela manhã mesmo eu dizia isso ao presidente nacional do PDT. Eu dizia, Lupe, a gente fica inseguro porque nós temos que fazer chapa para deputado estadual, chapa para deputado federal. Não só nós, como os demais partidos, precisa ter candidatos para formar legenda, senão não vai eleger deputado. Antigamente Se nós tínhamos continuar as dessa coligações, forma, né? a gente somava 4, 5 partidos, fazia uma legenda boa. Então é uma incógnita muito grande. Claro, a gente tem essa pretensão, acha que pode contribuir muito com o Paraná, pode contribuir muito com a Assembleia, pode contribuir muito com o nosso povo ainda, graças a Deus. Mas isso tudo a gente vai ter que decidir no momento, viu, Luciano? Eu acho que antes de
de março, abril do ano que vem, não dá para dizer nada. Eu tô que nem aquele cidadão, né, Luciana? Aquele cidadão, que eu vou contar uma piada que sempre é boa, né? Claro, sempre é bom. O cidadão estava no leito de morte e a esposa dele chamou o padre. E o padre veio lá, fez a reza dele, pediu pro cidadão se ele excomungava o demônio, e o cidadão quietinho, não falava nada. E pediu outra vez e mais outra, excomunga o demônio, não respondia nada. Na hora que o cidadão foi embora, o padre foi embora brabo, que o cidadão não excomungou o demônio, a senhora dele chegou e pediu: velho, mas por que você não excomungou o demônio? Não sei para onde eu vou depois de morto, minha velha. Ai, meu Deus. Então, na política brasileira e paranaense, nós estamos assim, ainda não soubemos para onde vamos e o que vamos fazer, né? Eu estou tentando de todas as formas fortalecer o nosso PDT, trabalhar essa base política. O nosso presidente estadual, que é o André Menegoto, também tem feito isso com muita maestria, com sua humildade, com seu trabalho incansável. Mas vamos ter que aguardar realmente, Luciano, o que acontece, digamos assim, eu acredito a partir de março, abril do ano que vem. Eu não consigo ver o senhor em outro partido, mas sei que essa possibilidade pode acontecer. Mas não tenho vontade nenhuma de sair do nosso PDT de guerra, viu, Luciano? Eu gosto muito do PDT, diferente do Requião, que teve que abandonar o MDB de guerra dele, né? Agora me fale, no começo dessa conversa, como é papo reto, eu pergunto mesmo, está terminando, eu vou aproveitar que está terminando para perguntar, né? Me fale, no começo da nossa conversa, o senhor parece que não gostou muito da possibilidade do Requião ir para o PDT, é isso mesmo? Não, eu não tenho nada contra a pessoa do Requião, acho que ele contribuiu com o Estado, né? Mas nós vivemos um novo momento da política paranaense e brasileira. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração, com todo o respeito aos 80 anos dele, 80 anos de experiência, de conhecimento, que foram importantes para o Paraná, né? Foram importantes para o nosso Estado. Mas eu acho que nós temos que pensar uma nova política, uma nova maneira de ser, tocar a bola para frente, né, Luciana? Acho que o estilo velho de guerra do Requião já passou. Não quero dizer que passou, né? Porque a idade não quer dizer nada. Nós temos homens de 80 que têm uma cabeça mais jovem do que um jovem de 18, né? Temos jovens de 18 que às vezes são mais conservador que alguém de 80. Isso não tem nada a ver. Mas eu penso que nós temos que achar uma nova forma de fazer política, uma nova forma de trabalhar tudo isso, trabalhar o Paraná, com todo o respeito àqueles que contribuíram muito, como é o caso do Requião. Para o governo do Estado, o senhor já me disse que ficaria com o Ratinho Júnior, que tem um compromisso com ele. Para a presidência da República, com Ciro Gomes. Exato. Então já está tudo fechado aí, pelo menos. Luciana. Teoricamente já tem um trajeto para o ano que vem, firmado. A tendência é essa, Luciana. Estamos bem encaminhados, ao menos que ocorra um fato novo que venha a desdizer aquilo que nós pensamos hoje do Ratinho e pensamos do Ciro. No momento, nós temos a certeza que os dois têm seriedade e determinação para fazer um bom trabalho. O Ratinho aqui no Paraná e o Ciro lá em Brasília. Antes da gente se despedir, vamos lá para quem ganhou, pro sorteio, né, do nosso perfume. Vai com você, Luciene Ellen. Quem foi a ganhadora ou ganhador? A cantora Mari Santiago. Ah, meu Deus! Aí! Aê! Parabéns, Mari! Muito já sucesso. tem aí, é verdade. Olha aí. Já tem, pode vir buscar que é teu, Mari. É teu prêmio. Amanhã tem mais prêmio para você. Vamos lá, considerações finais, Nelson Luersen. Sua câmera fica lá. Bom, Luciana, eu quero agradecer você, agradecer sua filha maravilhosa, né? Maravilhosa mesmo. E você mesmo. sabe que a gente esquece, eu lembro que delas assim, elas eram pequenininhas, né? Lá em Pontal do Paraná. Mas Mas pela segurança dela, pela determinação, quando ela me passou mensagem pelo WhatsApp, me convidando para vir aqui, eu parece que estava falando com alguém de mais idade, sabe? Então, parabéns. Obrigado, pessoal que nos acompanhou, desculpa alguma coisa. A gente é objetivo, franco, na nossa maneira simples de ser, né? Não conseguimos estudar em colégios de ponta quando garoto, né, Luciana? Mas a vida nos ensinou muito, né? Eu falei quando me perguntaram como é o Nelson Luersen. Aliás, o Léo me perguntou. Eu falei assim, olha, é uma pessoa simples, mas é uma pessoa muito 10. Em 9 na família, né, Luciana? 9. Somos em 9 irmãos, né? Aliás, 6 irmãs e 3 irmãos. 3. Daí podia ser diferente, aquela mesa grande, tipo a sua aqui, mais ou menos, um bule grande de café, uma leiteira grande de leite, chimarrão, polenta com leite, né? A vida era difícil, complicada. Mas enfim, pessoal, obrigado pela oportunidade.
de ter compartilhado esses momentos com vocês. E estamos juntos, estamos lá na Assembleia, no 2º andar. Se vocês vierem até a Assembleia Legislativa, agora está um pouco restrito, mas daqui a poucos dias deveremos reiniciar os trabalhos a todo vapor. Esperamos recebê-los. Entre em contato, estamos à disposição do povo do Paraná para discutir aquilo que for interessante para a nossa gente. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Amém. Foi um prazer, viu, recebê-lo aqui, Luciano. Nelson Luersen. Aliás, deixa eu contar para vocês, para quem não sabe, porque meu marido já contou, mas é meu deputado. Eu falava Olha aí, ó. Eu falava Olha aqui o pro compromisso, pessoal, viu, veio pessoal? meu deputado aqui, então. Olha o compromisso, tá aumenta, viu? É, que nem eu falei antes, Lu. Aqueles que votaram para mim, a gente pode, quem sabe, não ter feito tudo aquilo que eles queriam. Mas o meu eleitor, graças a Deus, até hoje não passou vergonha. A gente anda de cabeça erguida por esse estado. Tenho 20 anos de política, pouco mais até, né? A gente nunca teve um enrosco com a justiça e procura fazer as coisas da melhor maneira possível. Eu sei que todos nós somos pecadores, não existe ninguém que possa cuspir para cima. Não adianta querer ser santo também, porque aí nós estaríamos mentindo. Mas a gente sempre procurou agir de forma sensata, fazendo aquilo que nós entendemos que é o correto para o nosso estado do Paraná. Obrigada, um abraço aí. Gente, amanhã tem mais. Fique ligado na Rádio TV Tamandaré. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, Luzinha. Até. Boa noite. Boa noite.